Nesse vídeo eu vou te explicar como o futuro do século XXI está nas mãos de Taiwan. E não, eu não estou sendo nem um pouco exagerado ao falar isso. Você é inteligente e já sabe que sozinho Taiwan produz mais de 90% de todos os semicondutores do mundo. E é ele quem faz toda a indústria tecnológica moderna existir. Esse enorme monopólio, concentrado numa minúscula ilha, acaba por gerar nela disputas monumentais de poder pelas maiores potências do mundo. Na primeira parte do vídeo, vamos passar brevemente pelo surgimento de Taiwan como nação, entender sua aposta bilionária na indústria tecnológica e conhecer a sua galinha de ovos de ouro, um império chamado TSMC. Depois que você entender a fundo como o poder e monopólio de Taiwan afetam China e Estados Unidos e sua balança de poder no mundo, eu vou te explicar como evoluiu o conturbado relacionamento entre Taiwan e China e o relacionamento póstumo entre Taiwan e Estados Unidos. Finalmente, responderemos à pergunta: o que o futuro reserva para Taiwan, China, Estados Unidos e todos nós? Então, sem mais demora, vamos começar do começo, e eu sugiro que você preste muita atenção para entender de onde veio todo esse poder. Como Taiwan de 100 anos atrás se tornou a Taiwan de hoje. Essa história começa no século XX, quando Taiwan era uma colônia do Império Japonês. Bem diferente do que imaginamos hoje, nessa época, Taiwan não tinha nada além de uma população pobre e que vivia no campo. Após a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, em 1945, o controle de Taiwan foi transferido para a República da China, liderada pelo Partido Nacionalista Kuomintang. No entanto, o governo da República da China não imaginava o destino que teria Taiwan. Em 1949, durante a Guerra Civil Chinesa, o Partido Comunista Chinês, liderado por Mao Tse-tung, obteve a vitória e estabeleceu a República Popular da China no continente, enquanto o derrotado Partido da República da China se refugiou em Taiwan. Sob o governo do autoritário e ex-presidente intermitente da China, Chiang Kai-shek, Taiwan passou por um período de repressão política e de militarização, especialmente durante a década de 50. Porém, ao longo dos anos, a política em Taiwan começou a surpreendentemente evoluir em direção a uma democracia e desenvolvimento econômico. Em 71, a República Popular da China, ou a China continental para facilitar, substituiu a República da China, ou seja, Taiwan, como representante legítima do povo chinês na ONU, e Taiwan perdeu seu assento na organização. Isso levou a um maior isolamento diplomático de Taiwan, já que a maioria dos países passou a reconhecer apenas a República Popular da China como a China verdadeira. Na década de 80, o governo taiwanês iniciou uma série de reformas políticas visando a democratização do país. Em 91, Lee Teng-hui se tornou o primeiro presidente de Taiwan a ser eleito por voto popular, um marco importante na democracia do país. Agora vamos focar no que realmente estamos interessados: o desenvolvimento econômico. Esse desenvolvimento começou a se intensificar na década de 60, época do surgimento dos chamados tigres asiáticos, e foi apoiado principalmente em baixos salários, indústria têxtil e de eletrônicos. Esses baixos salários foram o principal motivo do seu crescimento, pois tornavam a produção de mercadorias muito barata em Taiwan, o que atraiu empresas do mundo inteiro, como Philips e Mitsubishi, por exemplo. Entretanto, esse tipo de pilar não dura para sempre. Depois de cerca de 20 anos de crescimento, a população como um todo passou a ter melhores condições de vida e, consequentemente, salários maiores, e aquilo que tornava a fabricação de produtos em Taiwan tão vantajosa, a mão de obra barata, passou a não existir mais, e países como a própria China passaram a fazer esse papel no mundo. Assim, Taiwan precisava de uma nova solução para manter a engrenagem girando, e ela veio através de uma aposta do governo: investir na área de indústria tecnológica. Visto de hoje, já temos certeza que foi uma excelente ideia, mas imagine na época. Foi de certa forma um tiro no escuro. Imagina só o desastre se eles decidissem investir na indústria de laticínios, por exemplo. Assim, foram criadas 2 novas faculdades de engenharia no país, e o Parque Científico de Hsinchu, eu não sei falar esse nome direito, mas vocês estão vendo aí na tela.
um local que forneceria recursos industriais tecnológicos para pequenas e médias empresas que atuavam no setor da tecnologia. Era como se fosse uma incubadora de hoje em dia. Diferentemente do Brasil, que aumenta o imposto dos produtos estrangeiros para os nacionais terem alguma chance, essas empresas taiwanesas obtiveram incentivos do próprio governo para se tornarem globalmente competitivas. Não preciso nem falar que funcionou bem melhor, não é? Assim, diferentemente do Japão, onde poucas empresas dominaram a maior parte do mercado, em Taiwan conseguiu-se manter uma diversidade e variedade maior das empresas através dessa estratégia. Uma das empresas dessa leva que começava a ganhar tração era a TSMC, que viria a ser responsável pelo domínio absoluto do mercado de chips e semicondutores de todo o mundo apenas 20 e poucos anos depois. Parece simples, né? Mas o caminho que ela levou para chegar nesse patamar foi cheio de obstáculos, e uma única decisão genial acabaria por tornar ela o fenômeno global que é hoje. A TSMC, ou Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, foi fundada em 1987 pelo engenheiro elétrico Morris Chang. Para entendermos o sucesso da TSMC, primeiro precisamos entender a trajetória de seu fundador. Nasceu em 1928, na China, antes de sua separação de Taiwan. Aos 18 anos, Morris foi aprovado para estudar engenharia elétrica em Harvard, nos Estados Unidos, onde ainda fez um doutorado de engenharia mecânica no MIT. Após passar 25 anos de sua vida trabalhando na empresa de tecnologia Texas Instruments, Morris teve a vivência de ver de perto os semicondutores usados pela empresa, que eram uma baita novidade para o mercado na época. Ao chegar aos seus 50 anos e também ao seu limite de cargo na empresa, que seria de vice-presidente, Morris percebeu que ali não conseguiria ir mais além. Por sorte, nessa mesma época, ele recebeu um telefonema de ninguém menos que o governo de Taiwan, o convidando para ser simplesmente o responsável por acomodar a mais nova indústria de chips e semicondutores do país, com o auxílio do governo para o que fosse necessário, pois tinha a meta de se tornar um polo industrial, assim como eram o Japão e Estados Unidos na época. Inicialmente, a TSMC pertence 50% ao governo de Taiwan, 28% a Philips e o restante era diluído entre empresas locais. Entretanto, a ideia genial de Morris seria de não vender produtos de autoria própria, mas tornar a fabricação de chips separada da parte do projeto de chips. Ou seja, eles não criariam chips para empresas concorrentes, como faz a Samsung. Ao invés disso, eles receberiam os projetos de chips das empresas interessadas e somente os produziriam, com todo o arsenal tecnológico ao seu dispor. Simples assim. Dessa forma, essas empresas interessadas teriam apenas de alugar o espaço responsáveis por produzir suas peças, e a TSMC ganharia rios de dinheiro com isso. Isso deu a ela uma vantagem estratégica muito grande: não ser competidora de seus clientes, como é o caso da Samsung, o que estreita mais os laços entre ela e os seus clientes. Apesar dessa ideia ser extremamente estranha na época, em uma década ela se provou totalmente vitoriosa, pois fez com que a TSMC virasse uma das empresas líderes dentro de seu setor. O ano de 1990 foi um ano especial para a empresa, pois foi quando abriu sua primeira fábrica própria, não mais dependente do centro de pesquisa como a anterior. A sua terceira fábrica abriu em 93 e já em 94 ela decide fazer o IPO na Bolsa Americana. No ano 2000, ainda existiam cerca de 20 empresas que forneciam o mesmo serviço que ela, espalhadas pelo mundo. O único problema para essas empresas era que o domínio de mercado da TSMC era tão forte e ela já estava tão bem posicionada no mercado que uma por uma foram fechando. E esse seria o começo do domínio global de Taiwan no mercado dos chips e semicondutores. Em 2009, a TSMC conseguiu o que talvez tenha sido o melhor negócio de sua história: um contrato de exclusividade para a fabricação de todos os chips da Apple, que apesar de inicialmente estar com medo de concentrar toda a sua produção nas mãos de uma só empresa, também não queria mais continuar tendo que usar os chips da rival Samsung. Porém, como já dizia o tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e no caso da TSMC não seria diferente. Com a crise de 2020,
e o mundo inteiro trancado em casa, a demanda por equipamentos eletrônicos disparou, ou melhor, explodiu, e as empresas de tecnologia, que já haviam cortado sua produção por receio de acumular grandes estoques que não seriam vendidos, voltaram a produzir quantidades enormes de produtos, todas juntas e de uma só vez, para suprir essa demanda que nem imaginavam ser possível devido à crise. Isso fez com que a fila de produção dos chips se tornasse enorme e a TSMC, que de besta não tem nada, aproveitou a oportunidade para subir o preço dos chips em 30%, gerando um efeito dominó de aumento de preços em produtos eletrônicos por toda a cadeia produtiva. Com exceção da Apple, é claro, porque a parceria entre elas é um caso de amor. Como todo esse domínio do setor tecnológico desempenhado por Taiwan, você já deve imaginar o que realmente está em disputa aqui. Por mais que eu não tenha comentado até agora, a TSMC também é a maior responsável pela fabricação de chips para caças militares de ponta em todo o mundo. Isso torna a pequena ilha de Taiwan o país mais importante para a indústria militar contemporânea e faz com que os Estados Unidos e China, em especial, disputem com unhas e dentes a lealdade e o domínio de Taiwan. E isso, é claro, de maneiras bem diferentes e bastante controversas, como você verá a seguir. A relação entre China e Taiwan já começou completamente conturbada desde o princípio, como expliquei no começo do vídeo. Na verdade, Taiwan surgiu como simplesmente um refúgio para aqueles que defendiam o antigo regime político chinês, antes de serem expulsos por Mao Tse-tung. A China insiste até hoje em considerar Taiwan como parte de seu território, porém Taiwan se considera uma nação livre e com governo próprio. Fora isso, ela também tem interesses estratégicos em relação a Taiwan. Para a China, a reunificação com a Taiwan é uma questão de soberania nacional e integridade territorial. O governo chinês busca alcançar a reunificação pacífica ou, em último caso, não descarta o uso da força militar para retomar o controle da ilha. Além disso, Taiwan tem um significativo valor estratégico para a China. A ilha é vista como um reduto militar avançado pelos Estados Unidos, que mantém laços informais de segurança e cooperação com Taiwan, quase como Cuba e União Soviética na Guerra Fria. A China considera essa relação uma interferência em seus assuntos internos, ou uma enorme afronta, para ser mais direto, e busca um jeito de eliminar esse risco. Ao longo dos anos, ainda houve alguns esforços para reduzir as tensões e promover interações pacíficas entre Taiwan e China. Em 92, ocorreu um entendimento chamado de Consenso de 1992, ou Um País, Dois Sistemas, onde ambas as partes concordaram em aceitar a existência de uma única China, mas com interpretações diferentes. No entanto, esses acordos são interpretados de forma divergente pelas autoridades chinesas e taiwanesas, então meio que continuou na mesma. A situação atual é caracterizada por uma rivalidade política e diplomática, com a China buscando cada vez mais isolar Taiwan e desencorajar o reconhecimento dele como uma entidade política independente. No entanto, Taiwan continua a buscar sua participação na comunidade internacional e fortalecer os seus laços econômicos, culturais e políticos com outros países inimigos da China, especialmente Estados Unidos e Japão, e outras nações que compartilham interesses comuns. Outro interesse chinês com relação à ilha de Taiwan é marítimo, já que na ilha está localizado o Estreito de Taiwan, que é uma importante rota marítima que dá acesso ao Oceano Pacífico, tanto do ponto de vista militar quanto do comércio, uma vez que a maior parte dos navios que transportam mercadorias, petróleo e suprimentos transitam entre a China Oriental e a China Meridional são obrigados a passar por ali. Esse mesmo estreito foi palco de uma grande tensão que ocorreu em maio desse ano, quando 3 navios chineses, dentre eles o porta-aviões Shandong, que é um dos maiores da China, passaram por esse canal. Por mais que à primeira vista não pareça algo muito significativo, precisamos entender que a passagem de embarcações militares nesse local é comum, mas a de porta-aviões é extremamente rara, ainda mais se tratando de um porta-aviões da magnitude do Shandong. Com isso em mente, sua passagem pelo estreito foi vista como um aviso ou alerta chinês que as coisas talvez estejam prontas para escalar a novos rumos.
Nesse mesmo período, o governo chinês fez mais uma grande provocação a Taiwan e aos Estados Unidos quando ensaiou exercícios militares através do bombardeio de ilhas próximas a Taiwan, elevando ainda mais a tensão e, de alguma forma, enviando uma mensagem a Taiwan, aos Estados Unidos e ao mundo de que a China está bem longe de largar o osso e talvez esteja até com mais fome do que pensamos. Como toda história tem dois lados, nem só de China vive Taiwan, mas também de uma grande influência e apoio dos Estados Unidos, que vê em Taiwan um dos lugares mais estratégicos e importantes do mundo para reafirmar o seu domínio e influência. A parceria entre Estados Unidos e Taiwan começou bem cedo, quando apoiaram o surgimento do governo de Taiwan em 1949 e enviaram tropas militares para lá, visando impedir a expansão comunista no mundo, no que viria a ser o início da Guerra Fria. Durante a Guerra Fria, entre os anos 50 e 60, os Estados Unidos consideraram Taiwan como o único representante legítimo da China. Os Estados Unidos forneceram então apoio militar, econômico e diplomático à pequena ilha, estabelecendo uma aliança estratégica. O governo dos Estados Unidos também apoiou a entrada de Taiwan nas Nações Unidas como representante da China até o ano de 1971, quando a China comunista assumiu a representação oficial do povo chinês. Com o início do processo de abertura da China comunista, liderada por Deng Xiaoping nos anos 70, a relação entre Taiwan e Estados Unidos se tornou mais complexa. Em 79, os Estados Unidos, por meio do presidente Jimmy Carter, romperam relações diplomáticas formais com Taiwan e estabeleceram relações diplomáticas com a China continental. No entanto, os Estados Unidos mantiveram laços informais de segurança e cooperação com Taiwan, conforme estabelecido pela Lei de Relações com Taiwan. Durante os anos 90, com a democratização da ilha, os Estados Unidos apoiaram a democracia de Taiwan e se envolveram em diálogos econômicos e políticos com a ilha. No entanto, a política oficial dos Estados Unidos ainda reconhecia apenas a China continental como governo legítimo do povo chinês, enquanto mantinha relações não oficiais com Taiwan, o que irritava profundamente a China. Desde 2010 até os dias de hoje, a relação entre Taiwan e Estados Unidos tem se fortalecido. Os Estados Unidos continuam a fornecer apoio militar a Taiwan, vendendo armas e equipamentos defensivos. Houve um aumento nas interações políticas e visitas de alto nível entre autoridades dos dois países. Em 2020, o governo dos Estados Unidos aprovou a Lei de Viagem para Taiwan, permitindo visitas de funcionários de alto escalão e fortalecendo os laços bilaterais. Pelo que você deve estar observando, tanto China quanto Estados Unidos têm usado Taiwan como arma para ameaças e estratégias de fortalecimento nacional e enfraquecimento de seus rivais. Para entendermos essa dinâmica da disputa de poder que atua sobre a ilha, precisamos entender como a China e os Estados Unidos se atacam e se defendem por meio da ilha de Taiwan. Por mais que no topo do iceberg os Estados Unidos afirmem que apoiam a soberania nacional da China e blá blá blá, por debaixo dos panos o que acontece é que eles apoiam e até mesmo financiam Taiwan através de apoio militar e econômico para a ilha. Prova disso é a chamada Lei de Relações com Taiwan. De acordo com essa lei, os Estados Unidos são obrigados a fornecer a Taiwan armas defensivas para ajudar na sua capacidade de defesa do território. Além disso, os Estados Unidos realizam exercícios militares conjuntos com Taiwan e fornecem treinamento e apoio em questões de defesa. Embora os Estados Unidos não tenham uma base militar permanente em Taiwan, eles mantêm uma presença regional significativa na região da Ásia-Pacífico. A 7ª Frota da Marinha dos Estados Unidos é estacionada em Yokosuka, Japão, e realiza patrulhas e operações na região, incluindo o Estreito de Taiwan. Essa dicotomia dos Estados Unidos afirmarem apoiar a China, mas fornecerem apoio militar a Taiwan, irrita profundamente os chineses. Como comentei, os Estados Unidos em 79 assinaram um acordo com a China, onde passaram a reconhecer apenas ela como a verdadeira China, por assim dizer, e não mais a ilha de Taiwan. Com isso, se comprometeu a retirar de Taiwan todas as suas bases militares. Entretanto,
Esse acordo foi seguido muito ao pé da letra, pois os Estados Unidos apenas tiraram suas bases militares e continuaram a fornecer treinamento e armamento a Taiwan. Essa estratégia dos Estados Unidos de apoiar e não apoiar essas nações ao mesmo tempo ficou conhecida como ambiguidade estratégica. O que é fato, daqui a poucos anos é provável que a nação de Taiwan ganhe um destaque global ainda maior, com as indústrias tecnológicas de todo o mundo demandando a ela cada vez mais chips, e dentre essas indústrias não poderia ficar de fora a mais importante delas, que é a militar. Dessa forma, com tensões crescentes e recursos escassos, o que podemos esperar que aconteça a Taiwan num futuro não tão distante? O impasse de Taiwan representa um risco não só para si próprio, mas também para todo mundo. É nítido que o aumento das atividades militares chinesas na região é um recado do presidente Xi Jinping aos Estados Unidos de que não existe nada decidido ou resolvido, e ele está de olhos bem abertos quanto a tudo o que acontece por lá. Porém, ao mesmo tempo, a China enfrenta um processo delicado em sua economia, pois sua população acabou por atingir maiores níveis de educação e mais elevados padrões de vida, o que tornou sua produção industrial não mais tão barata quanto era antes. Isso representa um grande risco de gerar uma recessão econômica no país, se não for bem gerido. A mesma situação que Taiwan passou décadas atrás. A questão que fica é, será que a China, que até o momento não se envolveu em nenhum conflito bélico expressivo desde o fim da Segunda Guerra, estaria disposta de fato a invadir Taiwan com o risco de pôr tudo a perder? Eu sinceramente acho difícil, pois a abordagem da China para esse tipo de questão vem sendo apenas por meio da diplomacia e da economia, no máximo por ameaças, o chamado soft power. Da parte dos Estados Unidos, a ideia é bem parecida. Sua relação com a China se mostrou clara na guerra comercial, onde ao invés de mandar tropas, preferiu criar sanções e assim foi travado um novo tipo de guerra. Em suma, provavelmente um vai ficar esperando o outro tomar a iniciativa e dar o primeiro tiro, com os dois cachorros latindo enquanto o portão ainda está fechado. Só vamos ver quem é quem quando alguém abrir esse portão e decidir ver o que acontece.